Novembro Azul vem aí para fazer com que a gente reforce a importância, com que os médicos reforcem a importância do cuidado entre os homens, não é isso? O doutor Fernando Leão está aqui com a gente para falar um pouquinho de saúde masculina. Queria que o senhor falasse primeiro desse alerta em relação ao Novembro Azul, doutor. Por que que essa data é tão importante? Oi, Lilian. O mês de novembro foi uma data escolhida dentro do calendário para que se possa fazer, seja o mês da conscientização masculina em relação à sua prevenção das doenças da próstata, principalmente o câncer de próstata. Então, é um mês destinado a informações de uma maneira maciça, para que essas informações cheguem através de vários canais aos homens, e não só aos homens, mas principalmente às esposas, filhas, filhos, para que possam realmente participar da conscientização masculina em relação à prevenção do câncer de próstata. Missão difícil, hein, doutor? É verdade ou é mito de que homem raramente vai a médico? Eu conheço alguns que só falam assim, para que eu vou? Quem procura acha. Ou eu só vou se eu estiver morrendo. Como é que é lidar com esse tipo de comportamento? Mas essas esposas sofrem muito, viu, doutor? Depoimento próprio aqui. Com certeza, mas são peças importantes, apesar do sofrimento, são importantes. Na verdade, assim, a gente observa muito no consultório que aquele homem com mais de 70 anos de idade, ele ainda faz parte daquela geração onde realmente o preconceito ele imperava, onde o homem não poderia adoecer, ele é o provedor da casa, o provedor da família. Então, realmente, esse pessoal, ele precisa de uma assistência familiar no intuito de que ele participe, que ele vá e dê seguimento, porque muitas vezes ele vai uma vez e depois ele não faz o seguimento nos anos seguintes. A geração desses homens abaixo de 50 anos é totalmente o inverso dessa geração colocada anteriormente. É um pessoal que já tem mais acesso às informações, eles já são mais preocupados, mais conscientizados. Então, é engraçado que algumas vezes eles acabam vindo, alguns homens, até prematuramente, 35, 37 anos. Então, mas mesmo assim a gente não deixa de fazer o exame, de orientá-lo, de incentivá-lo em relação a essa questão da própria atitude deles. Quando o senhor fala alguns homens vêm até prematuramente, com 35, por quê? Qual é a idade em que deve-se começar a fazer um exame periódico? Então, a orientação é para aqueles homens onde existe um antecedente oncológico, não só próstata, mas pulmão, mamas, intestino, cólon, que se procure o especialista, o urologista, aqui no caso, a partir dos seus 40, 45 anos, porque esse homem ele vai ter de 2 a 3 vezes mais chance de vir a ter um câncer de próstata. Não é obrigatório, mas é um risco aumentado. Naqueles homens onde não existe o risco oncológico, o antecedente familiar desses tumores e principalmente o câncer de próstata, a orientação é que ele comece os seus preventivos a partir dos seus 50 anos de idade. Então podemos dividir nessas duas categorias, com antecedente familiar para câncer, principalmente próstata, e os que não têm esse antecedente familiar. Fazendo aí um alerta para o câncer de próstata. Quais são os sintomas? Quais são os primeiros sintomas? Quando é que o homem deve se preocupar? Pois é, Lília, esse é o grande problema. O câncer de próstata, na sua fase inicial, onde a chance de cura é elevadíssima, ele é totalmente sem sintomas. O homem não tem sintomas nenhum. E pelo fato dele não sentir nada, muitas vezes ele acaba postergando a ida dele ao urologista. Então é importante que ele, sabendo que mesmo sem sintomas, estando no momento do seu retorno ao especialista, vá. Porque o diagnóstico precoce ele é feito somente através desses exames de prevenções. Então, quando ele já começa a ter alguns sintomas, e se isso realmente estiver relacionado ao câncer, ele já está tendo uma doença avançada. E sabemos que, diante de uma doença avançada, a chance de cura praticamente baixa ou nula, e essa doença vai retirar desse homem uma estimativa de 10 anos de vida. Então, é uma doença silenciosa, principalmente quando ainda há chance de cura no estágio inicial. No estágio avançado, quais seriam os sintomas, doutor? No estágio avançado, os sintomas mais comuns são principalmente dores ósseas, principalmente coluna e bacia, sangramento na urina, uma dificuldade para urinar, uma piora da sua função renal, às vezes necessitando até de uma hemodiálise. Então, de uma maneira geral, esses são os sintomas principais para uma doença avançada. Como é que está o Brasil em relação ao mundo em termos de mortes por causa do câncer de próstata? O
câncer de próstata a nível Brasil, ele é o segundo tumor mais comum entre os homens. Nós temos uma expectativa de incidência muito semelhante aos países de primeiro mundo. A mortalidade ainda é alta, principalmente aqui no Brasil, pelo advento da dificuldade de um homem ter acesso a um especialista, porque muitas vezes analisamos no sistema privado, mas não podemos esquecer que existe o Sistema Único de Saúde, onde existe uma morosidade, uma dificuldade de acesso dessa população masculina a um especialista para que ele possa ser, primeiramente, entrevistado, examinado e tratado. Então, essa sequência, muitas das vezes, uma etapa para outra, demanda alguns meses. E isso é primordial para um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento curativo a esses pacientes. Então, o grande gargalo hoje para nós, na nível Brasil, é realmente a morosidade nessa velocidade do Sistema Único que nós temos no Brasil. Aí junta a morosidade do Sistema Único de Saúde com a morosidade do ser humano em questão de procurar um médico quando pode resolver o problema antecipadamente, né, ou nem ter esse problema por meio de check-up, de revisões periódicas. Então a gente imagina o risco que esses homens estão correndo e nem sabem. Não é só o sistema de saúde, é o que você colocou, é um pacote completo, né? Para você ter uma ideia, nós temos sempre uma previsão em torno de 64 a 65 mil novos casos diagnosticados para câncer de próstata por ano no Brasil. Isso aqueles que são diagnosticados e os que não são diagnosticados, né? Então, nós ainda não temos essa... É uma informação que não vem até nós. Mas realmente é um número expressivo, é um número importante, tá? Onde poderíamos ter um aumento desses diagnósticos, principalmente de uma maneira precoce, para que sim pudéssemos curar esses pacientes, na sua grande maioria. Porque quando vê, já está em estágio avançado, muitas vezes já atingiu um outro órgão, aí torna mais complicado o tratamento. Deixa eu falar um pouquinho das formas de tratar o câncer. Tem o custo elevado para esse paciente em relação ao seu tratamento, né? Pois é. Como é que é o tratamento de quem enfrenta um câncer de próstata, doutor? Então, quando nós temos um paciente com diagnóstico precoce, uma doença inicial, ele pode ser submetido a uma cirurgia, que é a realização da retirada total dessa próstata, juntamente com as vesículas seminais. Essa cirurgia pode ser feita de uma maneira tradicional, que é a cirurgia aberta, pode ser feita por videolaparoscopia e pode ser feita pelo sistema robótico. São essas três opções. Aquele paciente que não se encaixa no critério para a cirurgia, ele vai para um protocolo de radioterapia, usando-se geralmente bloqueio hormonal para se potencializar a radioterapia. E para casos mais avançados, pode ser necessário fazer uso de quimioterapia para dar suporte a esse paciente. Mas esse paciente que já está nessa fase já não é um tratamento, dificilmente vai ser curativo, vai ser mais um tratamento de suporte paliativo para poder minimizar um pouco esses danos e tentar trazer um pouco de qualidade de vida nessa fase final para esse paciente. E as chances de remissão, de cura desse câncer, como é que são aqui no Brasil, doutor? Então, tudo vai depender do time do diagnóstico. Se você faz um diagnóstico precoce, você vai ter uma doença no estágio inicial, consequentemente, a sua chance de cura é mais de 90%. O contrário vai reduzir isso drasticamente para 10%, 15%. Então, o divisor de águas é o momento do diagnóstico, porque se você fizer o diagnóstico no momento de uma doença inicial, a chance de cura é elevadíssima. Por isso que é importante a classe masculina ter esse entendimento. Não tem que ter medo do tratamento, ele tem que ter medo da doença. Porque existe muito preconceito em relação ao exame em si, não é, doutor? Do toque retal, é isso? É isso que eles fogem? Homem já foge de médico, já foge de forma geral, né? Agora, quando vem um exame com esse tipo de procedimento, eles falam, não, tem uma coisa do machismo envolvida, doutor? Tem. Mas é aquilo que eu te disse inicialmente, isso vem diminuindo, eles estão sendo mais liberais, vamos dizer assim, nesse sentido do exame físico, né? Então, um paciente que quando procura um médico com o intuito de um preventivo de próstata, ele vai ser submetido a exame de sangue para se avaliar a PSA, que é um marcador no sangue para a próstata, um exame de imagem, geralmente um ultrassom, e o exame físico, que é o exame do toque da próstata.
A alteração de um PSA, seguida ou não de uma alteração do toque, esse paciente vai ser encaminhado para uma biópsia de próstata. Essa biópsia é o único exame que vai nos dizer, com certeza, se esse paciente tem ou não tem o câncer de próstata. E, a partir daí, fazer o seu ou acompanhamento ou tratamento direcionado à doença. Que tipo de campanha, que tipo de apelo é preciso ser feito para que os homens se conscientizem, deixem de bobagem diante de um assunto tão sério para realmente fazer os exames de forma periódica? No cigarro, a gente já sabe que tem aquelas embalagens que, para o fumante, muitas vezes é um impacto olhar e falar, opa, preciso cuidar disso aqui. E para o homem, doutor, só para a gente encerrar? Olha, eu acho que é manter a intensidade das campanhas que nós, principalmente vocês da mídia, né, vem impondo à sociedade. Hoje a informação ela é de uma velocidade de divulgação e um acesso muito maior. Praticamente quase todo brasileiro tem um celular e através do celular ele tem acesso aos canais de informação, às mídias sociais. Então esse trabalho realmente está se mostrando altamente eficaz e torna-se extremamente necessária a manutenção disso. A questão de sempre não só chamar a atenção da necessidade de fazer a prevenção, mas o homem entender que a medicina evoluiu. As altas tecnologias mais modernas, não só para diagnóstico, isso está implementado no tratamento também. Então, nós temos tecnologias como a cirurgia robótica, a radioterapia pontual. Isso faz com que nós sejamos mais assertivos em relação à doença, consigamos ter uma solução melhor com um dano menor ao paciente. Então, nós conseguimos ser mais eficazes contra a doença e menos efeitos colaterais ao paciente. Então, consequentemente, o que ele tem mais medo, que é a perda da sua função erétil, hoje isso está drasticamente reduzido, né? Claro que existe não só a tecnologia, mas o cirurgião, a situação que essa doença se encontra, que estágio que ela está, o perfil desse paciente, suas doenças associadas. Então, o paciente que se cuida, ele consequentemente vai ter um risco menor dessas intercorrências no que tange a questão da disfunção erétil e da incontinência urinária. Paciente que se cuida. O que é um paciente que se cuida? Quais são as recomendações para uma melhor qualidade de vida, para evitar doenças? É fazer check-up regularmente? Que tipo de exames? Alimentação e exercícios físicos, esse combo é sempre benéfico, independente da idade, não é, doutor? Fala um pouquinho desse pacote de medidas benéficas. Certo. O check-up ele é importante, sim, os seus preventivos, para diagnosticar o que esse paciente está fazendo com ele mesmo. Porque é comum, às vezes, o paciente ele ficar querendo retornar ao consultório para fazer uma dosagem de colesterol a cada 2 meses. Mas ele não muda o método alimentar dele, não vai adiantar nada. Então, o importante em relação a hábitos, em relação à prevenção do câncer de próstata, é aquele paciente que tem que ter uma boa hidratação, pelo menos de 2 a 2 litros de água ao dia para um adulto, diminuir o consumo de gordura, principalmente gorduras animais, tentar evitar ao máximo vícios como cigarros, bebidas e drogas ilícitas, fazer uma manutenção adequada do seu peso, evitar a obesidade, o sedentarismo. Então, tenham atividades físicas constantes. Essas são situações que são protetoras ao câncer de próstata. Não vai te blindar, mas vai te proteger, vai minimizar o impacto dessa doença no seu organismo. Então, essa mudança de hábitos, a manutenção de hábitos saudáveis são extremamente saudáveis, necessárias não só para o câncer, mas para o organismo como um todo, né? Diminuir o consumo de refrigerante, o consumo excessivo de açúcar, porque são elementos extremamente oxidativos às células do nosso organismo. Então, um estilo de vida saudável, o paciente ele não tem nada a perder, simplesmente ele ganha com toda essa atitude dele. Doutor, muito obrigada pelo papo e pelos esclarecimentos aqui prestados. Com prazer, muito obrigado.